Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é o sistema. O problema é a forma como você se enxerga. E a forma como você se enxerga determina silenciosamente tudo que você aceita, tudo que você tolera e tudo que você acredita ser possível. Existe algo que quase ninguém percebe, antes de qualquer resultado externo. Existe uma identidade interna, e essa identidade funciona como um limite invisível. Você não cresce além da imagem que sustenta de si mesmo, você não mantém o que não acredita merecer. Você não se expande para territórios que contradizem sua narrativa interna. Carl Jung dizia que o maior privilégio da vida é tornar-se quem você realmente é. Mas a maioria das pessoas não está vivendo como é, está vivendo como acredita que deve ser. E essa diferença é a raiz de quase toda limitação financeira. Estudos contemporâneos em psicologia mostram que autoestima, autoeficácia e percepção de valor próprio estão associadas à forma como as pessoas tomam decisões financeiras, se posicionam profissionalmente e persistem diante de desafios. Pessoas que possuem uma autoimagem mais sólida tendem a assumir riscos calculados com mais frequência, negociar melhor, sustentar projetos por mais tempo e se recuperar mais rapidamente de fracassos. Isso não é misticismo, é estrutura psicológica. Mas Jung foi além da autoestima, ele não falava apenas de sentir-se bem, ele falava de individuação, de integrar partes rejeitadas da psique, de trazer à sombra a consciência, de deixar de viver a partir da máscara social, a persona, e começar a agir a partir do self, o centro organizador da totalidade psíquica. E é aqui que entra o espelho. Diante de você existem 4 espelhos, cada um reflete uma distorção diferente da autoimagem. Cada um representa uma prisão psicológica que limita a prosperidade não por falta de capacidade, mas por falta de integração. O primeiro é o espelho quebrado. Nesse espelho, sua imagem aparece fragmentada, em alguns ângulos você parece confiante, em outros inseguro. Em certos ambientes você se sente capaz, em outros inferior. Sua identidade muda dependendo de quem está olhando. Essa fragmentação é mais comum do que parece. A psicologia descreve que quando o senso de identidade não está integrado, a pessoa oscila entre versões de si mesma, e isso gera instabilidade comportamental. Você começa projetos com convicção, mas abandona quando surge dúvida. Cobra um valor hoje e recua amanhã. Assume liderança em um contexto, mas se diminui em outro. Jung chamaria isso de ego não integrado, partes da sombra ainda não foram assimiladas. Você ainda depende demais da validação externa para sustentar sua própria percepção. E prosperidade exige estabilidade interna. Não estabilidade emocional perfeita, mas coerência. Se sua identidade é inconsistente, seus resultados serão inconsistentes. O segundo espelho é o espelho da persona inflada. Aqui você se enxerga perfeito, controlado, inteligente, preparado. Mas essa imagem é construída para ser vista pelos outros, é uma máscara sofisticada. A persona, segundo Jung, é necessária. Todos usamos máscaras sociais para viver em sociedade. O problema começa quando você se identifica totalmente com ela, quando seu valor depende da manutenção da imagem. E isso é devastador para crescimento financeiro. Porque quem depende da imagem não arrisca errar. Quem depende da imagem não suporta parecer iniciante. Quem depende da imagem evita decisões que possam ameaçar a reputação. Pesquisas sobre comportamento mostram que o medo de avaliação negativa reduz drasticamente a disposição para assumir riscos estratégicos. E sem risco calculado não há expansão real. Você prefere manter o status do que expandir capacidade. Você prefere parecer competente do que aprender. E essa prisão mantém você confortável, mas limitado. O terceiro espelho é o espelho da reatividade. É como olhar para um reflexo na água. Um elogio muda sua percepção. Uma crítica destrói sua confiança. Um comentário positivo te eleva. Uma opinião negativa te paralisa. Aqui sua autoimagem não é interna, é reativa. Estudos sobre identidade social mostram que quando o senso de valor está excessivamente ancorado na aprovação externa, decisões tornam-se voláteis. Você muda a estratégia com base em opiniões.
Muda posicionamento com base em comentários. Ajusta seu valor conforme o ambiente. Isso é incompatível com prosperidade sustentável. Mercado exige constância. Autoridade exige coerência. Riqueza exige sustentação de identidade. Se sua autoimagem depende do clima externo, você nunca consolida poder. O quarto espelho é o mais profundo de todos, o espelho negro. Nele você mal se enxerga, existe um apagamento, um não merecimento silencioso. Jung falava da sombra como o conjunto de aspectos rejeitados da personalidade. Muitas vezes, o potencial também é sombra, não apenas defeitos. Se quando criança você aprendeu que se destacar era perigoso, que pedir mais era arrogância, que ambição era egoísmo, você pode ter reprimido seu próprio potencial. E o inconsciente protege essa narrativa. Pesquisas sobre crenças centrais mostram que quando uma pessoa internaliza a crença de não ser digna de sucesso, ela inconscientemente sabota oportunidades que contradizem essa narrativa. Não porque quer fracassar, mas porque o sucesso ameaça sua identidade estabelecida. Você cobra menos do que vale. Aceita menos do que poderia. Evita ambientes que exigem grandeza. Não por humildade, mas por fidelidade inconsciente à imagem limitada que construiu de si. Agora entenda algo crucial. Prosperidade sob a lente junguiana não é acumulação, é integração. Jung via a riqueza verdadeira como consequência da individuação, o processo de se tornar inteiro. Quando você integra sua sombra, quando deixa de agir apenas pela persona, quando reconhece seu valor intrínseco e para de mendigar validação, você se alinha com o self. E alinhamento gera coerência. E coerência gera força. E força sustentada gera prosperidade. Existe também algo que a psicologia moderna chama de autoeficácia, a crença na própria capacidade de executar ações necessárias para produzir resultados. Pessoas com maior senso de autoeficácia persistem mais, se recuperam mais rápido de falhas e interpretam desafios como aprendizado, não como prova de incapacidade. Isso ecoa diretamente com o conceito junguiano de individuação. Quando você integra sua psique, você não elimina o medo, você elimina a fragmentação. E isso muda a forma como você age no mundo. Prosperidade então deixa de ser busca desesperada por dinheiro e passa a ser consequência natural de identidade consolidada. E aqui entra algo ainda mais profundo: sincronicidade. Jung descreveu sincronicidade como coincidências significativas que parecem alinhar mundo interno e externo. Quando você está fragmentado, você interpreta eventos como azar ou sabotagem externa. Quando está integrado, começa a perceber padrões, oportunidades e conexões que antes passavam despercebidas. Não é misticismo, é percepção ampliada. Quando sua mente não está ocupada defendendo uma identidade frágil, ela se torna mais estratégica, mais intuitiva, mais capaz de enxergar possibilidades. E isso altera decisões. E decisões alteram resultados. Você não recebe o que deseja. Você recebe o que sua identidade sustenta. Se sua autoimagem é pequena, seus resultados serão pequenos. Se sua autoimagem é inflada artificialmente, seus resultados colapsam. Se sua autoimagem é reativa, seus resultados são instáveis. Se sua autoimagem é integrada, seus resultados se expandem naturalmente. A pergunta não é se você quer prosperar. A pergunta é: qual versão de você está comandando sua vida agora? O espelho quebrado? A persona inflada? O reflexo reativo? Ou o espelho negro do não merecimento? A porta não é externa, o limite não é externo. O sistema não é o primeiro obstáculo. É o reflexo. E até que você torne esse reflexo consciente, ele continuará dirigindo suas decisões, e você continuará chamando isso de destino. Prosperidade não começa no banco. Começa no espelho. Comente apenas o número do espelho que mais se parece com você. Reconhecer a distorção é o primeiro passo para a integração. E integração é o começo da verdadeira riqueza.